Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Tô até meio nervosa porque não fiz roteiro nenhum, mas eu sei mais ou menos sobre o que eu vou falar. Eu queria falar hoje sobre art block, ou sobre momentos da nossa vida que a gente não se sente muito inspirado para criar. Com áreas mais criativas, você tende a pensar demais e você pensa toda hora. E como ilustradora, eu posso dizer que eu nunca paro de trabalhar e isso é bastante cansativo. Você vê alguma coisa que a paleta te inspira, ou você pensa em alguma coisa que você poderia criar, ou você está sempre tentando ter novas ideias. Isso é ao mesmo tempo que é bom, porque você está sempre ativo e trabalhar com criatividade é muito gostoso, ao mesmo tempo que é ruim, porque você tem que lidar com tudo isso. Pelo menos pra mim, a arte, sempre que eu não faço só por fazer, sabe? Eu sinto que eu coloco muito de mim nessas coisas e por isso demanda uma energia que às vezes não tá disponível. Eu sei que é uma questão de prática, é uma questão de precisar fazer as coisas, né? Também a gente não pode se dar o luxo de parar de trabalhar e falar, ai, hoje eu não tô afim e tal. Aquela famosa imagem do artista que trabalha só quando quer ou só se a pessoa for muito rica, que não é o meu caso. O fato é que tem momentos na nossa vida em que a gente não tá se sentindo muito bem pra criar. Isso pode vir a se tornar um problema, porque isso te barra de você conseguir colocar aquilo que tem dentro de você pra fora. Eu acho que todo artista passa por isso em algum momento, não sei se eu posso falar só por mim, mas pelo que eu converso com outras pessoas também, sempre tem esse momento que você não tá afim, sabe? Ou você tá passando por algum momento ruim na sua vida, ou você tá se sentindo esgotado, ou você tá com problemas familiares, enfim. Isso já aconteceu comigo algumas vezes de art block mesmo, de tipo não querer fazer, não ter vontade de criar, não ter vontade de chegar perto de nada que demande de você sentar e criar, sabe? De forma nenhuma. E também já aconteceu, como está acontecendo comigo agora, um momento em que eu tenho ideias, eu tenho vontade de criar, mas a energia ela não tá lá, sabe? E muitas vezes a gente se sente na obrigação de criar. Eu pelo menos tenho sempre esse sentimento de nossa, eu tô me sentindo muito culpada porque eu não tô fazendo nada, porque eu não tô a fim de fazer isso. Mas eu acho que você tem que saber o equilíbrio entre quando é bom você se forçar a fazer isso, ou você sentar e tirar aquilo de você, mesmo que não for pra postar, sabe? Eu acho que é engraçado porque a gente, com as redes sociais hoje em dia, a gente tem muito esse costume de hoje sentar pra desenhar pra ter que postar alguma coisa. Vocês já tiveram essa experiência de sentar pra desenhar alguma coisa que não é nem pra postar e nem pra ficar bonito? Às vezes nem pra estudar, sabe? Mas só pra tirar aquilo pra fora. Já tentei fazer isso algumas vezes, saíram coisas horríveis que eu olhei e falei, nossa, não acredito que foi eu que fiz isso. Mas foi bom, sabe? Porque parece que eu tirei aquilo que estava dentro de mim. E em outros momentos, eu não acho que seja bom forçar. Por isso que eu acho que é bom você ter a clareza, você sentar e se analisar de uma forma que fala, será que isso vai fazer melhor pra mim ou será que isso vai fazer pior? E fazer mesmo o exercício de você tentar. Já passei por esses momentos de art block que não era bom forçar, que não foi bom pra mim sentar e tentar desenhar alguma coisa. E nesses casos, o que eu fiz foi tentar fazer outras coisas que me deixassem mais feliz. Ou tempo. Acho que é só o tempo mesmo. Isso é triste de falar e angustiante, né? Porque às vezes a gente quer resolver o problema, mas às vezes não dá. Eu acho que pra cada um funciona de uma forma, mas pra mim o que funcionou foi tempo. Eu tava passando por um momento difícil, esse momento passou, eu fui melhorando e a vontade de desenhar foi voltando junto com isso. Em alguns outros momentos não é bem esse caso, é o meu caso agora. Não é necessariamente um art block, porque eu consigo criar e eu tenho ideias, eu tenho vontade, só que me falta energia, sabe? Eu não consigo fazer isso feliz e tipo, nossa, pulando de alegria. Eu tenho que me forçar a sentar e colocar aquilo pra fora. E eu vim aqui falar pra vocês que se vocês estiverem passando pelo mesmo processo do que eu, como sempre, vou dar a minha visão sobre um problema que eu acho que pode ser, que seja comum a vários de nós. Que a gente trabalha com criatividade, mas o que eu estou fazendo é mais ou menos a mesma coisa que eu faço quando eu tô com art block, que é dar um tempo e me ouvir e me respeitar um pouco mais, sabe? O que eu gosto de fazer quando eu tô nesses momentos é fazer coisas que eu gosto muito, que é pra me manter ocupada, que é pra me dar alguns prazeres, porque na área artística e na área criativa eu já tô meio down, sabe? Pode ser que não seja relacionado com arte, pode ser que seja. Eu não sei se vocês me conhecem, mas eu tenho uma característica que é, eu gosto muito de aprender e eu sou muito curiosa. Em alguns períodos do meu ano eu me interesso por alguma coisa específica e eu vou atrás disso e eu fico tipo desmigalhando aquele assunto. Agora, não agora, porque são coisas que eu já gostava, já me interessavam antes. Eu tô gostando
muito de plantas. Eu sempre gostei de plantas. É aquele tipo de coisa que sempre te acompanhou a vida inteira. Eu sou de cidade pequena e em todas as casas que eu morei sempre foi muito cheio de planta. Minha mãe sempre gostou muito de planta, minha família sempre gostou muito de viver no verde, assim. Então, pra mim, é muito familiar, sabe? É uma coisa que me acompanhou muito. Mas quando eu era adolescente, quando eu era criança, aquilo tanto faz, tanto fez, porque aquilo fazia parte da minha vida e era normal e tava ali, ok, entendeu? Mas quando eu mudei de cidade, eu vim morar sozinha em São Paulo, eu me vi num apartamento que não tinha planta nenhuma, por mais que na rua até tenha uma arborização legal no bairro que eu moro, não é o suficiente, sabe? E aí eu comecei a comprar umas plantinhas, umas suculentinhas pequenininhas, umas cactos, sabe? Coisas pequenas. A maioria deles sobreviveu, mas eu já matei muita planta. Desculpa, plantas. Mas essas plantas me acompanharam e eu fui criando um amor por elas e de cada vez que eu via o brotinho saindo, e cada vez que eu via que eu tava fazendo alguma coisa certa, que aquelas plantas estavam indo pra frente, eu ficava muito feliz, eu ficava, nossa, que legal, sabe? Parece que eu sou mãe dessas plantinhas. Não ficou tão obsessivo quanto isso, tá? Mas, tipo, é um carinho muito grande que eu criei por plantas e, ultimamente, o meu negócio tá sendo ir caminhar na rua e observar esses tipos de plantas, observar quais são elas, como elas chamam, porque isso é uma coisa que a gente vê muito pouco, nomenclatura, não nomenclatura tipo científica, mas que árvore é essa? Não sei, não faço ideia, a gente não tem costume, né, de saber, só em alguns parques tem as identificações, né, para cada planta, mas não são todos os parques que fazem isso. Então eu comecei a pesquisar, eu encontrei um canal do YouTube que chama Vida no Jardim, da Lúcia Borges, tem alguns vídeos que ela fala sobre algum tipo de ou família ou planta específica, e eu pensava, nossa, essa planta tinha na minha casa quando eu era criança. Era uma coisa muito de nostalgia, ou de alguma planta que eu tenho hoje e ela fala sobre isso, eu fico, nossa, que legal saber mais sobre essa planta, porque é muito interessante. E aí eu comecei a ficar muito feliz com isso. E desse interesse surgiu uma coisa que pra mim tá me ajudando muito, que é fazer uma coisa que eu gosto e tentar unir isso de alguma forma com arte, com desenho, com ilustração. Eu sempre gostei muito de fazer guia ilustrado, eu adoro manuais, coisas que te ensinam a fazer coisas, porque eu mesma sou muito curiosa. Como eu tava muito sem vontade de criar alguma coisa nova, quando pra mim, tipo, postar no Instagram ou fazer alguma coisa pra mim tava sendo muito dispendioso de sentar e pensar, ai, o que eu vou fazer agora, o que eu posso desenhar agora? Eu não tava com vontade de fazer nada disso. Então o que eu fiz foi começar um projeto, que é, enquanto eu aprendia sobre as plantas e sobre os nomes delas e as características delas, eu pensei em fazer disso um diário, fazer como se fosse um diário de descoberta mesmo, mas eu pensei que ele não ia ter muito respaldo, porque, sei lá, eu não conheço muita gente que gosta muito de planta assim. Então, criar um projeto que tivesse a ver com alguma coisa que fosse do meu interesse foi muito bom pra mim, porque eu fiz isso sem intuito nenhum de que as pessoas gostassem demais disso. Eu achei que não ia fazer muito sucesso, porque, como eu falei, não conheço muita gente que gosta de plantas e que se interessa genuinamente em aprender com ela, sabe? Assim como eu não era essa pessoa até alguns meses atrás. Então eu fiz pra mim, isso foi tão bom, tirou um peso da minha consciência muito grande, porque eu não tava fazendo pra ninguém, eu tava fazendo pra mim. E eu tava me divertindo fazendo aquilo. Eu acho que às vezes a gente esquece que o nosso trabalho, ele demanda muito da gente. E eu acho que a gente entra numa pira muito louca de que a gente tem que fazer as coisas pros outros gostarem. A gente passa por cima da gente mesmo e a gente esquece que a gente tem que fazer as coisas pra gente gostar primeiro. Pra mim foi muito bom. Eu comecei o projeto das plantinhas. É um glossário ilustrado de plantas, andando nas ruas aqui. Eu passei na Santa Casa de São Paulo, passei em alguns parques e filmei algumas plantas e fotografei algumas plantas. E além do canal da Lúcia, eu também procurei na internet, em vários outros lugares, coisas que pudessem me servir de pesquisa e de base para criar esse glossário. E eu comecei a fazer isso, e aí eu fui fazendo, e aí eu fiz 2, na verdade foram poucos até. E eu publiquei no Twitter e acabou que, nossa, veio um retorno que eu não tava esperando. Eu fiquei até meio chocada, porque eu nunca tive um retorno tão grande sobre uma coisa que eu fizesse, assim. E eu não achei que fosse achar um nicho pra isso, mas acabei achando. Foi uma coincidência, eu acho. E agora eu juntei as duas coisas, tô fazendo um negócio que eu gosto de fazer pra pessoas que gostam de ver. Então acho que foi a união dos dois mundos, mas eu acho que mesmo se não tivesse estourado, mesmo se as pessoas não tivessem se interessado muito, eu ia continuar fazendo, porque
que tava me fazendo bem. Eu pensei em começar a fazer no digital, mas eu falei, ai cara, no digital a gente acaba que se perde um pouco, sabe? Começa a adicionar luzes e texturas e tal, e não era esse o intuito, eu queria fazer só pra ser uma coisa meio que divertida mesmo. E pra mim, divertido é desenhar no papel. Às vezes eu esqueço como é gostoso desenhar no papel e como é despretensioso. Você senta lá e sai o que sair, saiu. Se ficar ruim não tem problema, não tem Ctrl+Z, mas é bom porque aí você aceita um pouco melhor. Então o que eu quis dizer com isso? Tá me fazendo bem e tá me divertindo. De certa forma é uma forma de aliar uma coisa que eu gosto e que tá me ajudando nesse período que tá difícil pra mim. Então tô me respeitando e tá sendo muito bom. Eu aconselho que todo mundo faça isso. Cria um projeto, mas sem pressão, sabe? Às vezes a gente tem muita gente falando o que a gente tem que fazer, a gente mesmo se pressiona demais e a gente perde o foco que é o que é importante pra nós, ser sincero com nós mesmos, com o nosso trabalho, com o que a gente gosta de fazer. E eu sempre bato muito nessa tecla porque eu tenho muito medo hoje em dia com as pessoas tentando procurar um retorno, né, pro que a gente faz, mas não é tudo. Aliás, isso é consequência e não deveria ser isso que faz você ir atrás do que você gosta, entendeu? Era isso que eu queria dizer pra vocês, gente. Tentem não se pressionar quando vocês estiverem passando por esses momentos. Eu acho que às vezes parece que quando eu falo pra vocês, parece que eu sei de todas as respostas, parece que eu tô lidando com as coisas super bem. Mas na verdade fazer o vídeo me ajuda a ter a clareza de pensar sobre essas coisas. E também é um processo pra mim, mas se a minha experiência puder ajudar alguma pessoa, então pra mim já tô feliz. Mas comentem aí o que vocês acharam, se vocês já passaram por esse tipo de situação e o que ajudou vocês a passar por isso. Se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau!